Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mente Pro. E hoje a gente vai abordar um tema magnífico que é o ciúme retroativo. Algo que muita gente acaba sofrendo, tendo diversas situações negativas. E é algo que é pouco falado, porque o ciúmes geralmente é muito vinculado ao dia atual, mas várias e várias pessoas têm ciúmes do passado do parceiro. E aqui, dentro do nosso grupo Yuri Buzin, a gente trabalha muito essa questão do ciúmes retroativo. E hoje eu trouxe uma grande convidada para bater um papo comigo sobre o ciúmes retroativo, que é uma das nossas integrantes. Oi, Yuri, tudo bem? É um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz de participar. Me Acho que, conta, Mayra, vamos voltar um pouco no cenário. Você já sentiu ciúmes? olha, eu não vou mentir para você. Eu já fui a pessoa muito ciumenta, então eu sei exatamente essa dor, que eu acho muito importante a gente falar, que as pessoas não entendem muito bem quando olha o ciumento. É o louco, né? Ah, Sim, aquela pessoa, ela é louca. Então, é muito interessante hoje eu estar aqui falando como psicóloga, né, cuidando dessas pessoas, que é uma dor que eu já tive. Então, sim. eu sei E é uma dor exatamente muito como que é. difícil. É muito É uma dor difícil. muito difícil porque é uma dor de tentar compreender o incompreensível, né? Porque a cada vírgula que muda na história, acaba trazendo um novo paradigma para a pessoa de milhares de questionamentos, né? Quando a gente fala realmente dos ciúmes, é uma confusão, né? Do passado com o presente, com o futuro. Então essa confusão ela acaba atritando muito na nossa cabeça. E dentro da nossa linha de pensamento, apesar de tentarmos dividir as coisas entre passado, presente e futuro, o sentimento que a gente tem é no presente. Então a gente acaba sofrendo muito. E quando a gente fala do sentimento do ciúmes retroativo, é uma mescla, né? Será que o que foi feito é melhor que eu? Será que é alguma coisa que a pessoa vai viver exclusivamente comigo? Será que essa pessoa está me enganando? Pô, mas peraí, será que essa pessoa está me enganando? Quer dizer que talvez eu seja feito de bobo. Se eu vou ser feito de bobo, eu estou pensando no futuro já. Então começa a entrar numa mescla de pensamentos que acaba sofrendo muito. E como vários pacientes meus acabam tendo ciúmes retroativo e tal, e a gente acaba pensando muito e percebendo com muita clareza que a maioria deles é, são muito astutos, eles são muito inteligentes, muito detalhistas. Exato. Exatamente isso, porque o detalhe faz toda a diferença. Total. E o detalhe mesmo, né? O detalhe da roupa, o detalhe de andar pela rua pela esquerda ou pela direita, isso acaba trazendo para eles um grande sofrimento, porque cada vez que existe uma pergunta, existe talvez uma pequena alteração da vírgula, uma incongruência, e essa incongruência gera um novo mundo, Já é gera o um novo mundo de crença. suficiente. Exatamente, já é o suficiente. Essas pessoas são muito detalhistas, né? Elas se apegam a mínimos detalhes. Então elas vão naquela pergunta porque elas querem saber aquele detalhe. Geralmente é o detalhe, né? Então aí a pessoa fala alguma coisa e aquilo lá só reforça, na verdade. Ela cria uma nova paranoia na cabeça dela, fala: "Não, peraí, tem esse detalhe que eu não tinha ouvido antes". Aí ela cria uma outra situação na cabeça dela, aquela outra angústia, e aí ela fala: "Preciso perguntar de novo, mais aquele detalhe". Aquilo vai virando, né? Vira um ciclo vicioso, né? Vira uma obsessão. Vira uma obsessão. E o pensamento, e é até legal entender esse processo do ciúmes retroativo, porque o ciúmes retroativo, ele é muito semelhante ao toque. Então tem uma obsessão e uma compulsão. O que que são obsessões? São esses pensamentos intrusivos que vêm na nossa cabeça e acaba tomando conta. A gente não consegue controlar esse pensamento. É um pensamento muito forte, muito interno e a gente não consegue de forma alguma controlar. E para controlar, geralmente a gente faz uma compulsão, que é o quê? Geralmente perguntar. Só que Exato. essas perguntas elas são intermináveis e toda vez que pergunta, a gente se auto-reforça e os filmes voltam a crescer. E aí vai circulando em cima disso. E quem sofre de ciúmes retroativo, a dor é imensa, porque Exato. não para. Porque boa parte das pessoas tem até uma idealização. E isso é muito intrigante do ciúmes retroativo, que vários casos, eu sempre brinco com todos os meus pacientes, né? Ah, puxa, se a pessoa não tivesse nenhum parceiro, você acha que não teria ciúmes? É claro que teria, porque seriam outras condições. Você sempre vai achar alguma coisa para modelar esse tipo de pensamento. Tanto que tem pessoas aqui que passam com a gente aqui na clínica que têm mais de 70 anos e viveram os 55 anos com essa pessoa e descobriu o ciúmes retroativo só agora e veio fazer o tratamento. E aí ele falou assim: Nossa senhora, né? Como assim? Eu vivi todo esse tempo sofrendo, sendo que existe um tratamento para isso, porque é uma obsessão muitas vezes. E a parceira daquele senhor não teve nenhuma relação anterior.
Então, Exato, teoricamente, era uma pessoa que não teria ciúmes retroativo. Mas uma exato. das coisas que pega muito, e eu sempre converso isso diversas vezes com os meus pacientes, é que o detalhe é da história, né? Mas eles esquecem do sentimento que está sendo contado na história. O sentimento pode até mudar ali um detalhe mais fatídico da história, que, puxa, tava com um vestido verde e não com um vestido azul, mas o sentimento da história inteira que a pessoa passa para ti não muda. Não Uhum, existe essa mudança. Não existe uma mudança emocional ali, perante o que ela está contando, ou o que ele está contando, e aqui a gente tem que fazer muito forte um parênteses, porque muita gente acha que ciúmes retroativo é só do parceiro dela, e não do dele, e não é bem sim, assim. sim, Não é bem assim. Muita gente sim, acaba tendo ciúmes tanto de mulheres quanto de homens, isso é muito natural, porque os ciúmes não têm a ver com isso, tem a ver com oh, outras coisas. exatamente, Ah, e aí as pessoas acabam até confundindo, porque o cara é machista, e etc. E não é bem isso, tanto que o curso online vem 50-50%, por exemplo. Aqui na clínica exato, tem bastante homem, aqui tem clínica tem bastante mulher, sofre da mesma coisa. exato. Então isso também tem que cair um pouco por terra, porque não tem a ver com isso, tem a ver com uma insegurança, tem a ver com um fator de não pertencimento ali dentro, né? Isso. E muitas vezes. Hum, você Pode sabe falar. que assistindo, eu assisti algumas das suas entrevistas sobre os filmes retroativo, a podcast, eu não lembro exatamente. Na verdade, foram todos esses programas aparecem nos comentários, né, embaixo. Sim. E eu fiquei impressionada com alguns comentários do tipo, se a minha parceira começasse com essa palhaçada. Existem os dois tipos de comentário, do parceiro e da pessoa que sofre, né? Uhum. Então, o do parceiro é assim: se a minha namorada começasse com essa palhaçada de passado, eu terminava. Isso é uma palhaçada, é ridículo. Então, você vê que a pessoa, ela realmente ela não entende que existe um problema muito sério, que existe uma dor muito grande aí, Sim. né? E até mesmo é interessante, até mesmo o parceiro entender o que é o ciúmes retroativo para conseguir identificar e de repente orientar, né, E para a ajudar. pessoa procurar e ajudar. E ajudar. Exatamente. E isso é uma coisa que eu falo, isso é uma coisa bem legal, Maíra, porque as pessoas elas não têm empatia, às vezes, pela dor do outro, né? Porque algumas vezes quem tem ciúme retroativo acaba sim tendo compulsões mais agressivas e repetindo várias vezes as coisas e até mesmo sendo um pouco mais agressivo nas palavras. E Sim, sem realmente isso dúvida. não é bacana. Uhum, Mas, contudo, sobretudo, existe uma condição ali que a pessoa não está suportando a dor. Então ela está tentando de alguma forma sair da dor. E como um bom parceiro, a gente obviamente não tem que permitir diversas agressões. Ok, isso está tudo certo. Mas a gente pode claro. ajudar também. Porque uma Sim. das coisas que a gente vê muito no filme retroativo é que as pessoas vão perguntar achando que vai abaixar o sentimento. E é o Exato. contrário, é extremamente contraintuitivo você ir lá e não falar, não fazer nada, etc. Porque a gente está com uma dor, uma angústia muito forte. Então a gente quer ir lá de alguma forma falar, né, tirar essa dúvida. Então, quando a gente pega e vai tirar essa dúvida, a gente reforça o sentimento. Esse sentimento cria um novo paradigma. E quem está ali do outro lado, isso acho que é uma ajuda bacana de quem está do outro lado, é realmente combinar com a pessoa: olha, eu vou te dar essa informação, mas você vai ter que tolerar um pouquinho, ou não saber de algumas coisas. Porque essa parte do tolerar é um processo muito importante para quem tem ciúmes retroativo, porque boa Uhum. parte dele já tem a informação necessária que precisa. Que é o quê? Exato, A exato. pessoa gosta de mim, ponto. Essa é a informação necessária. Exatamente, exatamente. E aí o interessante ouvindo você falar assim, a pergunta que muita gente faz é: o ciúmes até que ponto ele é saudável? Uhum. Até que ponto ele é saudável? O ciúmes é saudável, né? E eu acredito que o ciúmes não é saudável em momento algum, porque o ciúmes ele vem junto com emoções muito negativas, né? Então algumas pessoas elas acham que o sentir ciúmes é validar o amor que sente pela outra pessoa, é uma prova de amor, e é interessante entender que não é isso, né? Não. Acredito que o ciúmes não é isso. Não, os filmes ele não é uma prova de amor, né? Ele é uma posse e é a tentativa muitas vezes de sentir-se sem ameaças. E qualquer relação que a gente vai entrar, ela é um risco, Sempre, mas ao claro. mesmo tempo é um risco bom também. Então a Uhum, gente pode viver uhum. o bom ou o ruim. Todo mundo já sofreu por amor algum dia na vida, isso faz parte. E essa Mas é de a qualquer vida, né? forma, that's life.
That's life, a gente sofre por amor, sem sombra de dúvida. E aí, quando a gente pega e faz todo um processo de ciúmes, a gente está evitando muitas vezes que a gente não sofra no futuro. Só que a gente está sofrendo no presente. Só que a Uhum, dor é tão intensa dessa pessoa que está com os ciúmes que ela acaba tomando atitudes das quais prejudicam mais ainda a relação. sim. Porque vai constituindo fissuras dentro da relação. E uma coisa que é muito comum nos filmes retroativos é que, como as pessoas são extremamente detalhistas e conseguem relembrar a história por completo, a pessoa vai perguntando, 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 perguntando. Só que aí tem um detalhe disso tudo, né? Quando existem tantas mil perguntas, o outro lado também pode ficar um pouco mais angustiado e com medo de tantas coisas. Isso faz com que esse lado tenha respostas das quais não sejam tão firmes, tão claras. Porque nem todo mundo consegue contar uma história sempre igual. Nem eu Exato, consigo, nem a pessoa, nem exato. ninguém. A gente conta histórias um pouquinho diferentes. Só que este processo faz com que a pessoa que tem os filmes retroativos, puff, exploda literalmente o sentimento ali porque essa pessoa quer me enganar. E Exato. essa busca, né, é uma busca incessante, porque a gente busca ali sempre o 1% que falta para garantir que aquela pessoa é 100% linda, maravilhosa, segura, que não vai me enganar e assim por diante. Então essa busca do 1%, essa busca do 1%, ela nunca chega, e aí a gente anula os outros 99%, né? Sem sombra de Exatamente. dúvida, esse processamento acaba sendo anulado e é algo que é muito valioso dentro de uma relação. Se a gente for para pensar, é a gente olhar também aquilo que é bom na relação. Poxa, Sim, se tem 99% da relação é linda, é maravilhosa, o dia atual é maravilhoso, eu passo dias incríveis com a minha esposa, com a minha noiva, eu vou anular todo este processo. exato. Porque. Eu acho que inclusive durante o processo de terapia, é interessante você situar a pessoa na linha do tempo, né? A pessoa ela não existe aquela linha horizontal, passado, presente, futuro. A pessoa é uma coisa só. Então, independente se o namoro dela é incrível, o parceiro dela é incrível, ela sempre vai no passado. E Uhum, aí ela busca no passado, né? E fica naquele ciclo e ela fica ressentindo a coisa, né? Existe a coisa a dor é muito grande porque ela volta e ressente aquilo de novo e fica naquele ciclo. Então, é importante, durante o processo de terapia, mostrar para essa pessoa o que está acontecendo agora. Essa pessoa tá, como é que está a relação de vocês agora, né? Ela falou alguma coisa, assim, a gente até entende que em algumas situações, de repente, o parceiro, ele pode até reforçar um pouco no sentido negativo a pessoa com ciúme retroativo, né? Mas aí é uma outra conversa. De repente o é, parceiro gosta, né, daquilo, exato. e aí cutuca, mas aí já é uma outra coisa aí para, né? Aí acho que já é uma outra perspectiva, mas eu concordo contigo. Várias vezes as pessoas, como a gente estava comentando, né? Acaba vinculando o amor aos ciúmes, né? Se a Exatamente. pessoa não tem ciúmes, ela não me ama. Claro que não. Muitas vezes a pessoa Exato. ela te ama muito mais, né? Ela te Exato. ama E muito mais. aí vira uma relação tóxica mesmo, né? Se a pessoa É. já tem o ciúme retroativo e o parceiro se alimenta disso e fica naquela simbiose, a coisa isso é muito perigoso, né? Vira uma coisa muito. Extremamente perigoso. É um casamento tóxico, basicamente, porque um vai Exatamente. reforçando ali o outro, né? Só que isso gera um sofrimento absurdo, né? Se a gente for Uhum. olhar mesmo. As pessoas que têm síndrome retroativa, elas têm um sofrimento absurdo, não dormem, não comem, o trabalho, tudo roda o síndrome retroativo por trás, principalmente quando a crise está um pouco mais aguda. O que Exato. que é uma crise aguda? É um pensamento muito acelerado, existem milhões de questionamentos, toda hora tá o tempo todo revendo as histórias e o reviver, né, o ressentir, já diz a palavra, né? Você ressente, você revive. Ou seja, nossa memória tem a capacidade de sentir tudo aquilo novamente, tem a capacidade de ter aquelas mesmas emoções. Então a gente, ao invés de sentir uma vez só, a gente está sentindo o dia inteiro aquilo ali. A gente está sentindo 200 milhões de vezes alguma situação. E óbvio, né, que dentro de qualquer relação, a verdade, a honestidade, ela é fundamental, sem sombra de dúvida. Porém, contudo, sobretudo, você questionar 200 mil vezes a pessoa não quer dizer que você vai obter novas informações, porque a informação já foi dada. É Exato. como a gente assistir um filme. Você já assistiu o filme. Não é você perceber a cena A ou B que vai mudar o contexto da história toda. Isso não muda. Se você assistir um filme qualquer que seja, se você perder lá 5 minutos do filme, você vai conseguir compreender aquele filme inteiro.
você vai conseguir compreender que, mas aquilo ali vai fazer total diferença? Não necessariamente. Não Na necessariamente. verdade, nunca vai existir a resposta certa. Então, Não. assim, isso é uma coisa que o parceiro tem que entender, que independente do que ele disser, a resposta nunca vai ser suficiente para essa pessoa, porque qualquer resposta sempre vai gerar um novo pensamento obsessivo. Então não adianta o parceiro falar, meu Deus, mas o que você quer ouvir? Então eu falo para você, tá bom. Não adianta, né? Não existe a resposta Não. certa. E sabe o que é muito interessante? Chega um momento da relação que tá tão desgastada que o parceiro acaba falando assim, cara, o que tu quer ouvir? Então tá, você quer ouvir que foi A, Exato. B ou C? Então eu vou falar então. Só que isso acaba gerando mais ainda desgaste, né? Porque quem tem ciúme retroativo começa a falar, não, mas peraí, você me contou A, agora é B, agora é C, não, peraí, tem alguma incongruência. A incongruência gera esse fluxo enorme de pensamentos negativos e processos mais obsessivos e acaba fazendo com que aquele indivíduo sofra mais ainda, tendo mais compulsões. Exato. Né? E as compulsões não são necessariamente só na fala, né? As pessoas vão lá, fuçam o celular, veem mensagens de 20 anos atrás, por Uhum. exemplo, de Uhum. coisas que foram faladas, de coisas que não foram faladas. E uma analogia que eu gosto muito, né? Porque vários falam assim, puxa, mas se meu parceiro ou minha parceira faz isso comigo, quer dizer que ela fez com outra pessoa também. Mas tem um tópico muito legal sobre isso. As pessoas elas se conectam de forma única, então não é porque eu fiz A com B que vai ser A com C igual. Não vai ser, porque isso Exatamente. depende muito do indivíduo que está dentro da relação. Então, em Completamente. algumas relações, você consegue deixar a sua parceira ou seu parceiro tão bem, com um amor tão grande, que ele vai ter liberdade suficiente para mostrar as vulnerabilidades, curtir de uma forma diferente, e assim por diante, porque você é um ser único. Então, Uhum. quando traz isso, né, esse questionamento, fez A, fez B, fez C, não, peraí. Porque quem faz com que essa dinâmica ocorra são essas duas únicas pessoas. Se trocar uma Exatamente. delas, não vai ser igual. Exatamente. As pessoas têm que entender que as relações são diferentes, né? No geral, são muito diferentes. Cada um é cada um. E quando a gente vai colocando muito essa questão dos ciúmes, a gente vai vendo o sofrimento da pessoa. E ela vai criando essas fantasias, essas idealizações, Uhum. que existe algo que está sendo ou talvez será enganado, tá? Esse enganado é algo muito, muito presente dentro das pessoas que têm ciúmes retroativo que vai ser feita de boba de alguma forma. Mas não, não vai ser feita de boba, porque se você escolheu esse parceiro ou essa parceira para você, quer dizer que minimamente essa pessoa é um ser amável por você. Por Uhum. que alguém que você ama vai te fazer tão mal assim? É bem pelo contrário, né? Em teoria, a gente ama alguém que nos ama de volta ali e a gente construi uma relação de confiança. E a prévia base de uma relação é o diálogo, é a confiança, é você ir lá e ter honestidade e mostrar sua vulnerabilidade, que esse talvez seja um tópico dolorido e vocês vão precisar trabalhar isso juntos. Sim. E é Vocês importante. devem trabalhar. E quando você é interessante a pessoa, quem estiver se identificando com essa coisa dos ciúmes, é importante ela entender que, em primeiro lugar, a insegurança é dela mesma, né? Uhum. Então, geralmente não tem realmente a ver com o outro. Claro que existem vários casos, mas é importante a pessoa entender que ela precisa cuidar dela, né? Que é um Uhum. passo a passo de, de autoconhecimento, de melhorar a sua imagem, né? A sua autopercepção, porque Sim. eu, esse é o caminho, né? Porque geralmente não é o outro, é você. Não. Então, os Exato. problemas é você, você Quando a mesmo. pessoa percebe essa troca, é muito, muito magnífico. Porque aqui dentro da clínica, né, além do método PRO, a gente tem toda uma constituição de como que a gente pode atuar em cima do síndrome retroativo, né? E aí existem duas vertentes disso, né, de atuação que ocorrem ao mesmo tempo, né? A primeira delas é o tolerar, não buscar, né? Ter esse autocontrole, que é dolorido, né? É muito dolorido porque ele é contra-intuitivo, né? Então eu tô tirando uma dor ali de ir perguntar por que eu tô com essa dor, então minimamente estou me livrando dessa minha dor, mas eu tô constituindo uma nova dor. Então quando a gente vai e faz esse processo de tolerar, a gente está segurando um pouco a dor. E uma tática simples é, vou esperar 5 minutos, vou esperar 10 minutos, vou fazer uma, Exato. duas, três perguntas ao dia e limitar isso para que você tolere um pouco o perguntar. Só depois de um período de tempo que você conseguir executar este processo que você vai ver o quão libertador é porque você não vai precisar mais da informação.
Você Isso. já tem a informação. E o outro lado é exatamente esse de você se autoconhecer, né? De você se autovalorizar, de você entender o teu próprio valor e entender com muita clareza as tuas virtudes, tuas forças, as tuas qualidades, o quão bom é aquilo para ti, o quão você pode ser um namorado, uma namorada magnífica, o quão você pode acrescentar na vida de alguém e assim por diante. E essas situações que a gente está falando, de medo, né, principalmente, porque gira em torno do medo, eu acho que tem algumas ah, particularidades, obviamente, caso a caso, né? Mas esse medo de ser enganado é um deles, mas também tem um outro lado dos filmes retroativos que eu sempre questiono todos os meus pacientes para ver se é esse sentido, né? Que é, será que você se permite receber o amor, né? Ou senão, será que você se permite uma relação? Será que você tem medo de ter uma relação, né? Será que você boicota a tua relação de alguma forma e os filmes retroativos é uma das formas que você encontrou, né, de Exato, ter. porque pode ter muito a ver com a história da pessoa, né? Não necessariamente o ciúmes retroativo ele tem alguma coisa, mas um ponto de início, vai. Mas pode ser, sei lá, de repente a pessoa passou por algum trauma, a pessoa perdeu algum parceiro, Sim, existiu alguma traição, alguma coisa. Pode não ter existido absolutamente nada, mas pode ter acontecido esse passado, sim, pode. né? Pode, que aí geram gatilhos, né, obviamente. E Exatamente. aí vai construindo todo um processo ali de insegurança, de alguma forma, né? Exato. E muitos deles me perguntam, né, que a dor é tão forte, a dor é tão, tão forte, que eles sempre me fazem uma única pergunta: será que eu vou ficar 100% bem? Será que eu vou parar de ter esse processo? Porque é tão dolorido que eu tô desacreditado que eu vou conseguir ficar com essa pessoa ou ficar com qualquer pessoa e estar bem. E eu falo sempre para eles a mesma coisa. Cara, adoraria que vocês conversassem com outros pacientes meus que já passaram por esse processo. Com certeza vocês ficarão bem, porque é um processo. Não quer dizer que seja Uhum. fácil, né? Mas é um Uhum. processo que você vai viver de autoconhecimento e de interação diferente com o eu, né? E com o Sim. outro, obviamente. Uhum. E o que você falou é muito claro, né? O problema, devido às exceções, esse é o ponto de dor. A gente tem que aprender a controlar internamente isso, a nossa insegurança, e fazer todo um desenho do raio-x mesmo ali, do que são os gatilhos, como que os comportamentos funcionam, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. E existem táticas, né, que a gente pode explorar isso. E uma delas que eu gosto bastante também é ter, obviamente, ah, uma idealização muito clara. Ao invés de ir lá perguntar e falar várias vezes com a parceira ou parceiro, é falar, não, isso aqui eu vou discutir com o meu psicólogo. Por que que a gente faz isso? Porque isso daqui a gente faz um vínculo de segurança ali. Olha, eu tenho com quem falar, alguém que vai me ouvir, alguém que vai me compreender, alguém que vai explanar mesmo esse assunto comigo, e ao invés de eu ir lá perguntar de novo Pro para minha parceira ou parceiro. parceiro. Então você cria um sistema que faz com que a pessoa também suporte um pouco aquela dor, né? De Exato. início, aonde Uhum. ela vai ali conversar com o psicólogo de alguma forma ali e explanar um pouco as ideias. Porque existe toda uma reorganização. E algumas coisas envolverão certo nível de aceitação, né? Sim, Que aquela sem dúvida. pessoa, e isso também é muito bacana de parar para olhar, aquela pessoa que você tanto ama, ela só se tornou aquilo que você ama porque ela viveu tudo aquilo. Senão ela não se Exato. tornaria aquilo que você amou Exato. atualmente. Ela seria talvez uma outra pessoa, Sim, né? Ela seria uma outra pessoa que você não teria o mínimo interesse. A bem da real é essa. exatamente. Mas essa história, muitas vezes, é o que abala muito. E todos eles sabem, né? A grande maioria sabe que o sofrimento é tão intenso que eles não querem sofrer de forma alguma. Mas o sofrimento é tão, tão, tão forte que a pessoa não consegue, de alguma forma, segurar esse sofrimento e acaba indo ali perguntar, falar, acusar, xingar, enfim, aí vai muito longe muitas vezes. E existem, sim, algumas vezes alguma movimentação mais abusiva ou tóxica. Isso muitas vezes acontece, mas elas têm essa noção. Só que o sentimento é tão forte que elas precisam, de alguma forma, segurar aquilo ali. E acho que, Maíra, até voltando um pouco, né, a gente confunde um pouco o que que é o ciúmes e o que que é um cuidado, por exemplo, né? Exato. Aham. Sim, Isso é uma coisa muito clara, né? Um cuidado é uma forma mais carinhosa, né? O ciúmes é uma coisa tipo, não faça, né? Uma posse. exato. E o ciúmes a gente acha que, né? A gente acha que controlar o outro fará com que o outro não execute nenhum comportamento negativo. E é realmente totalmente o contrário. Exato. Exatamente. Não existe controle nenhum. E aí as pessoas falam assim, mas como que eu vou criar a segurança no meu parceiro? Como é que, o que que ele pode, né? E assim, não é o parceiro exatamente, né? É você que Uhum. vai ter que se trabalhar isso daí
Sim. Então a relação, você tem que cuidar da relação como um todo. E o todo, você faz parte disso daí. Então você tem que se cuidar, né? Exato. E olha que interessante, né, Magra? A gente comenta muito isso, no geral, na vida, né? Como que a gente vai construir confiança em alguém? Como que a gente faz isso, né? A gente fala tanto disso, né? A É gente, verdade. não, perdi a confiança. Mas como que a gente faz isso, né? Como é que a gente, de alguma forma, tem uma racionalidade sobre isso, né? Que é um questionamento de diversos casais. E acho que Sim, uma das formas mais simplistas, qual é o combinado? O combinado tem que ser cumprido. Então, se o combinado ele é simples e direto, olha, vou chegar 7 da noite, ou vou fazer isso para você, ou olha, nós combinamos tal coisa, e o parceiro e a parceira cumprem, isso vai gerando confiança. exato. Agora, se o parceiro não cumpre nunca, isso gera o quê? Desconfiança. E às vezes são Exato. situações pequenas que vão gerando Sim, cada vez mais sim. desconfiança. E esse é um ponto muito bacana da gente olhar e falar assim, olha, peraí, o que mais que a gente pode pensar que constitui confiança? E Relacionamentos confiar são é... acordos, né? É? Relacionamentos são acordos. A pessoa tem que entender que são pequenos acordos ali do dia a dia que vai construir a confiança, exatamente. Vai construir o relacionamento em si, né? E o diálogo, né, Exato, Yuri? vai constituir. O diálogo É, é uma coisa, gente. Assim, o relacionamento ele é pautado num bom diálogo, na transparência, né? Aquela coisa do. Mas ele não sabia. Ele tem que saber essas coisas. Como é que ele não sabe disso? Não, ele não. Teu parceiro ele não sabe disso, né? É uma coisa que você tem que falar. Você tem que, né, verbalizar. E os acordos são sim. feitos, né? E aí confunde-se tudo, vira uma bagunça, né? Vira, vira. E isso é quando a gente para pensar, né? Grande parte das pessoas tem uma expectativa do comportamento do outro. Essa expectativa do comportamento do outro é pelo meu olhar, né? É como eu fui criado, é o que eu acredito, Exatamente. pela minha cultura. Ah, óbvio, tem coisas que são mais simples, mais básicas e coisas do gênero. Ah, ok, eu entendo, mas existem coisas que não. Existem coisas que a pessoa tem uma cultura diferente, então a gente vai ter que expor o nosso sentimento. Expor que aquilo não é legal, expor que aquilo é dolorido, expor de alguma forma que faça com que o outro entenda o meu sentimento. E para ter uma relação saudável, o diálogo envolve ser realmente honesto. E para ser honesto, eu tenho que ter coragem. Coragem do quê? Coragem de talvez perder. Né? Eu estou sendo honesto a ponto de pôr a minha relação em risco, mas ao Isso. mesmo E tempo, ser vulnerável, né? E poder se sim. dar a oportunidade de ser vulnerável ali dentro do relacionamento, né? Que não é uma fraqueza, que muita gente associa a vulnerabilidade com uma fraqueza e muito pelo contrário, né? Não, vulnerabilidade é uma grande força, né? E quando a gente vai constituindo muito isso no sentido de o que que a gente vai construir de uma relação, a relação ela tem que ser pautada nessas premissas. E quando a gente vai fazendo essa constituição do, eu vou falar a verdade, não quer dizer ofender o próximo, né? Não é Hum, você isso, não, é eu de tal forma, né? exato. Falar do eu, né? Olha, eu me Uhum. sinto ofendido com certas situações, eu me sinto inseguro, eu tenho medo, eu tenho uma constituição diferente da sua, então eu tenho dificuldade de compreensão. Só que boa parte dos casais, ou boa parte das pessoas, não tô falando nem dos casais, as pessoas não sabem ouvir. Porque ouvir envolve realmente você baixar a tua guarda e aceitar que muitas vezes você não sabe nada. Então, aceitar Exatamente. isso é um ponto enorme e as pessoas têm que entender esse processo. E às vezes eu não sei e está tudo bem. Então, nessa troca entre as pessoas, essa parte de escutativa é importante. E a Uhum. escutativa tem táticas muito simples, que é você pedir muitas vezes para que o outro, que o parceiro, repita e fale o que você falou, né? Por que que Tá. você faz esse processo? Para que o outro realmente explique e você também entenda se você está se expressando adequadamente. Ah, o outro Exatamente. realmente compreendeu o que eu estou falando, ele está reproduzindo, ele conseguiu me explicar aquilo que eu estou sentindo, então estamos na mesma página. E aí, de repente, a gente muitas vezes vê que as pessoas estão debatendo coisas diferentes. Um está debatendo racional, o outro está debatendo emocional, o outro está debatendo Exatamente. 1940, o outro está debatendo o jogo de futebol de sexta-feira. Então a gente acaba mesclando tudo por meio da emoção. É E isso até que eu ia voltando um falar. pouquinho. Uma briga pautada aí no meio de uma emoção, né? Isso eu acho que isso não é interessante, né? Quando você tiver com muita Não. raiva,
deixa para lá, depois a gente conversa, porque nunca vai não vai dar em nada, né? A partir do momento que você começa a agredir teu parceiro, a pessoa tá com raiva, então ela quer botar para fora. Ela é a forma de aliviar a raiva dela e botar aquilo para fora. Não vai levar a lugar nenhum, né? Geralmente não. Geralmente todas essas raivas acabam mais atacando o próximo do que realmente resolvendo um problema. E quando a gente fala desse filmes retroativo, que é um processo, cada um tem o seu, muitas vezes as pessoas elas são, constituem um medo muito grande, né, de encontrar os ex-parceiros, por exemplo, né, e serem chacota de alguma forma, né. E em algumas cidades do interior, por exemplo, diferente daqui de São Paulo, que a gente vive em São Paulo, que tem, sei lá, 25 milhões de habitantes, sei lá, 23 milhões de habitantes, tem muita gente aqui em São Paulo, a probabilidade é pequena. Mas em algumas cidades isso acontece, Sim, né? Isso acontece. Então existe um receio de ser, de alguma forma, exposto a alguma coisa ridicularizada, ou algum comentário, ou alguma coisa do gênero. Porém, contudo, sobretudo, né? Se hoje você está com aquela pessoa, a gente vai ter que entender que você é o cara hoje, você é a mulher hoje. Quando você está dentro de uma relação, esse é o sentimento que você tem que ter perante o interno. O externo, desculpa a expressão, é problema dos outros, não é problema exatamente. do casal. É um problema dos outros isso daí. E várias vezes eu uso uma. Até uma brincadeira para os mais velhos, né? Os mais velhos vão entender. O poder do super trunfo, né? O super trunfo, pra quem não lembra do super trunfo, eram jogos de cartinhas e tinha o super trunfo que era a melhor cartinha. E o que ele representa essa brincadeira do super trunfo? É que quando a gente está nos filmes retroativos, às vezes a gente acaba esquecendo de tudo que é bom ou de tudo aquilo que a gente vive com aquela pessoa. E ter meio que uma cartinha na manga, um super trunfo, quando a crise está muito alta, a gente pode usar, que é o quê? Uma memória muito boa, né? Uma fala muito boa daquela pessoa, para que a gente combata aquilo ali e fala, não, peraí, ó, isso que eu tô constituindo aqui na minha cabeça vai me levar para um local que não faz sentido. Porque eu não quero entrar nessa teia de aranha, porque puxou um fio, vai para 200 mil. 200 mil tipos de questionamentos negativos. Não, peraí, para eu controlar isso, eu posso ter uma outra base aqui que, olha, é uma pessoa muito boa. Olha o que ela fez comigo, olha como ela faz com que eu me sinta, que é um principal, né? Não é uma beleza física, mas é como que essa pessoa faz com que eu me sinta ao lado dela, né? Como que eu faço ela se sentir ao meu lado. Isso vai nortear muito a relação de alguma forma. Então, ter um super trunfo ajuda bastante a combater quando a crise está mais aguda. Isso é muito legal de utilizar. Isso. Tem Mas milhares de casos. sim, mas eu acredito que é que a pessoa, quando ela está envolvida nisso, ela não enxerga nada, né, Yuri? Então, eu acho que aí entra o Não. papel da terapia, né? Aí entra o processo terapêutico pro psicólogo mostrar, fala, mas vamos lá, vamos entender juntos. Como é que tá a sua relação agora? O que que ele fez de bom? Fala Sim. alguma coisa boa. E situar a pessoa e ela entender, trazer as coisas boas dessa relação, as coisas boas dessa pessoa, do que elas estão vivendo, para criar esse repertório de super trunfo, Hum. justamente para no momento de uma crise, a pessoa usar dessas ferramentas aí para lembrar. Exato, Porque isso é muito ela massa. tá Muitas vezes as perdida. pessoas. Ela tá perdida, ela tá perdida. É esse sentimento, né, do perdido, né? E é um sentimento muito negativista, sobretudo, e tentando conectar pontos de um lado com o outro, de um outro pro outro. Ah, e milhares de perguntas, e milhares de assuntos, e milhares de inseguranças, e milhares de sentimentos de não pertencimento, de alguma coisa ruim que vai acontecer de alguma forma. E realmente, as pessoas conseguem viver essas verdades. Porque dentro da nossa cabeça a gente não consegue diferenciar muitas vezes o que que é uma fantasia e o que que não é. A gente vai viver Exato. aquilo dentro da nossa cabeça. Então a gente vai sofrer eternamente sobre aquilo ali. Uhum. A gente vai constituir milhões de cenários. Vários deles acabam escrevendo toda a história, vários deles acabam indo buscar alguma coisa e acham um detalhe ali, um detalhe de alguma outra coisa, e aí daqui um tempo, né? Às vezes acaba tendo crise de tempos em tempos, às vezes a crise não é constituída eternamente, né? Mas às vezes acaba tendo de tempos em tempos, então a história volta. Uhum. Só que às vezes já faz 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Eu não lembro direito o que eu comi há 3 dias atrás. Agora, uma história de 5, 6 anos atrás, Exato. muitas vezes não vai lembrar com todos os detalhes. Vai ter esse gap. Porém, contudo, sobretudo quem tem o filme retroativo, lembra de cada detalhe, porque fica com aquilo ali em stand-by pensando durante esse tempo todo. Então não vai ter esse esquecimento. Porque para eles e para outra pessoa são momentos diferentes da vida.
Né? Uhum. Para aquela pessoa, geralmente, que está sofrendo ali do ciúmes retroativo, é aquilo presente. Aquilo não é passado. É como se estivesse Sim, acontecendo agora. exato, Né? Então, para ela, a dor é do agora. E para quem tá ali do lado, parceiro, aquilo já foi uma dor antiga, porque provavelmente aquela relação não deu certo, não foi boa e assim por diante. Então, aquilo é uma dor antiga que ela nem quer pensar naquilo, literalmente, né? Ela quer que aquilo exato, seja parte da sua história, né? Mas não uma parte da história atual, né? Da vida atual. O que a pessoa vive exato. atualmente é o dia a dia, né? Alguma coisa do gênero. Mas esse processo de filmes retroativo realmente é um processo muito dolorido e muito obsessivo, muitas vezes. E as pessoas têm que parar de julgar um pouco a dor da alheia, que é o que a gente Exato. até comentou. A dor Uhum. alheia, ela tem que ser respeitada e ajudada. Porque cada um tem a sua dor, cada um tem a sua história, mas existe um grande preconceito contra diversas dores, contra diversos pensamentos, contra diversas situações, o qual é taxado até mesmo, não, essa pessoa é louca. Não, essa pessoa não é louca, ela só está sofrendo. Né? O Exatamente. sofrimento deve ser respeitado e ajudado. Sim, Né? Deve ser estendido uma mão para quem sofre de alguma coisa, ou quem está em sofrimento tem que ser estendido uma mão. É bem da realidade, é o nosso maior papel como psicólogo, é estender a mão. Ah, exatamente. é estender a Mas mão e é, falar, ó, vem para cá. mas é muito interessante, inclusive, esse tipo de conversa aqui, porque para as pessoas poderem identificar, porque muita gente nem sabe, né, que existe o ciúmes retroativo. E é muito Não. interessante como as pessoas, durante as entrevistas e durante os podcasts, as pessoas elas falam, nossa, eu sinto, é exatamente isso que eu sinto. Então ela consegue Uhum. identificar ali e procurar ajuda, né? E hoje, Sim, e aí acho que hoje consegue em achar um caminho. dia, exato, e acho que hoje em dia não é tanto mais não é um tabu, né? Já foi essa época, né, da procura do psicólogo, é o Já. louco, é. Então assim, procurem, né? Procurem ajuda. Né, deixa o psicólogo fazer uma avaliação. E dependendo de qual for o caso, ele pode até encaminhar para um psiquiatra mesmo, né? Para passar por uma Sim, avaliação por um psiquiatra, se for o caso, para poder ajudar essa pessoa de fato. sim, para poder conseguir com que a pessoa tenha minimamente um amparo ali Um inicial para que alívio. depois ela possa ir trabalhando. É um alívio. É um Exato. alívio muitas vezes. E também não é nenhum problema ir ao psiquiatra, não é nenhum problema ir Exatamente. à psicoterapia. Mas eu gostaria muito de até ah, deixar claro ali para as pessoas que sofrem de ciúmes retroativo que existem saídas, existe algo pós-ciúmes retroativo, inclusive uma relação muito saudável. Boa parte, assim, acho que todos os meus pacientes, fora os pessoal das turmas online e o pessoal aqui da clínica, todos ficam bem, porque eles vão conseguindo constituir uma nova forma de interação com a vida, Sim, entendendo algumas coisas e se fortalecendo, porque o ciúme retroativo exatamente. abala todas as estruturas, literalmente. Exato. Elas vão abalando todas as estruturas e muitas vezes a pessoa fica sem dormir mesmo, acaba tendo problemas no trabalho, acaba acarretando em outros problemas, porque é um pensamento muito intenso, muito abrupto, muito intrusivo. É um pensamento de um medo, algo ruim vai acontecer, eu vou ser enganado, eu preciso me certificar. E este é um processo muito claro de quem tem síndrome retroativo de certificação, né? Um comportamento certificatório. Então, toda hora tá indo lá perguntar para certificar que aquilo está certo. Ah, então as pessoas acabam achando que não terão uma relação saudável, mas sim, elas terão uma relação saudável. E um término de relacionamento por causa do ciúmes retroativo, eu não acho interessante. Eu acho interessante um término por uma situação atual, mas não por Exato. um ciúmes do passado. Uma Isso. situação atual, super válido. Meu, beleza, nós estamos dando bem, tem crise, XPTO e tal, tá acumulando milhares de situações, não gosto mais, gosto menos, a pessoa gosta de mim, não gosta de mim e tal. Ok, existe um término, existe um processo e assim por diante, mas por causa dos ciúmes, não é justo com a pessoa que está sofrendo ciúmes retroativo. Isso não é Exato. E justo para ela. é muito triste, né, Yuri, quando a gente observa na clínica, quando a pessoa traz os relacionamentos dela e você vê que tá tudo bem, né? Que é um bom Uhum. relacionamento, e a pessoa não enxerga. E aí você fala, Sim, poxa, ela tá a ponto de terminar o relacionamento dela por causa disso, e ela não tá enxergando, né? É triste, né, você perceber isso. sim. E é um acordo que eu faço com todos eles. Eu falo para eles, ó, você pode terminar pelo que você quiser, mas pelos filmes retroativos a gente vai dar uma segurada, né? Uma segurada aí. Deixa eu melhorar os filmes retroativos, depois você Espera. avalia. Não tem problema, vai dar uma segurada aí, porque a dor é muito intensa. E, Exato, obviamente, pela dor ser tão intensa, às vezes a única saída que se encontra é o término da relação. Mas vários exato. deles já entendem, né, que não é a única relação que sofre isso.
Então, Sim, pode trocar a relação e o processo vai continuar igual. o O mesmo. processo vai Exato. continuar igual. E eles, isso é muito intrigante, né? Que vários deles falam, não, mas é, parece que se eu tenho um relacionamento superficial, eu não sinto ciúmes retroativo. É claro, porque um relacionamento superficial, um relacionamento que não tem um amor, que é só um conhecimento, você não vai ter o risco de sofrer. Exato. Então, quando você ama mesmo, que aí sim o ciúmes retroativo vai crescer. Quando você quer muito aquela relação, porque aí ele envolve esse risco de talvez não dar certo, de talvez Exato. você não merecer um amor, de talvez aquilo acontecer de uma forma negativa, da pessoa ter tido outra relação, da pessoa ter sido casada, não casada, enfim. Vai envolver exatamente isso. Então, existe uma diferença entre uma relação é, mais ali tranquila ali, algum Superficial, superficial, tal, do que uma relação profunda. E a claro. relação de um relacionamento mais profundo, ela envolve realmente falar as Riscos, verdades. sim. E riscos, Envolve riscos, envolve riscos, né? né? Envolve Quando a risco de gente se sofrer. aprofunda. Exato. E eu gosto muito de uma frase que eu acho muito massa, que a gente tem que dar a liberdade realmente do outro não fazer nada. Então não adianta eu ir lá vistoriar, as coisas vão simplesmente aparecer. Então eu não preciso ir lá Exatamente. tocar aquilo ali e o tempo vai me mostrar quem é aquela pessoa, e quem fez algo errado, quem tem que lidar com isso, quem vai ter que arcar com isso é a pessoa, né? São escolhas Isso. dela, valores delas. Então isso é a pessoa, né? Não sou o eu que fez algo. Então é a Exato. pessoa que fez. E isso é E muito assim, difícil de compreender, né? é muito importante as pessoas entenderem que assim, você não tem controle de nada, né? A realidade é essa. Você, malemar, você tem o controle, né, de você mesmo, assim. É um Sim. trabalho, é um trabalho. Imagina do outro. Então não é isso que vai impedir o seu parceiro de fazer alguma coisa, né? Não é você ficar se desgastando nessa Uhum. loucura. Ele vai, se tiver que acontecer, vai acontecer independente. Você não tem controle nessas variáveis externas aí, né? Você controla você e é E isso. é isso, né? É focar muito nesse autoconhecimento, nesse controle, nessa evolução pessoal. E aí, obviamente, as relações que você tem com os filmes retroativos vão estar cada vez melhores, cada vez mais saudáveis. E você vai poder curtir pra caramba teu parceiro ali, e Exato. viver uma boa relação. É isso que todos nós esperamos. Total, total. Maíra, obrigado por ter participado do Muito obrigada, podcast. obrigada a você. Fiquei muito feliz em participar de verdade. Eu que agradeço. Quem quiser depois fazer perguntas aqui no podcast, a gente depois sempre vai responder as perguntas. Vamos gravar outros episódios com relação a isso. Todas as semanas a gente vai postando algo bem bacana para vocês com relação à saúde mental aqui no Mente Pro. Quem quiser marcar alguma consulta, temos curso online, tem ensino retroativo. Aqui no grupo Yuri Buzin temos várias opções que vão ajudar você a superar todos os seus síndromes retroativos e viver um relacionamento com muito bem-estar, muito amor e realmente progredir na tua própria vida. Um É grande isso abraço aí. e muito obrigado de novo, Maíra, pelo ótimo podcast.